Uma das melhores sensações no cinema é quando você tá vendo um filme que você não tava dando nada, mas você acaba muito surpreso pela qualidade dele. E isso aconteceu comigo quando eu assisti Gato de Botas 2, O Último Pedido. Um filme aí que é derivado, continuação do derivado, né? Lá de Shrek, da franquia Shrek, que é uma das melhores franquias de animação, pelo menos se a gente considerar os dois primeiros filmes que são incríveis. Eu já não curto tanto o terceiro nem o quarto. E o próprio derivado, Gato de Botas, é um filme razoável, mas que eu não amo. Mas aqui eu realmente saí muito surpreendido do cinema, principalmente porque eu não estava dando nada pela continuação e ela me encantou, ela me deixou super rendido. Meu nome é Adam, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve e aproveita para deixar o seu like. Vamos falar hoje de Gato de Botas 2, esse filme que, é muito legal. A começar pela animação, que ela não respeita o estilo de animação que a franquia Shrek e o primeiro Gato de Botas utilizou. Na verdade, ela está muito mais parecida ali com a animação do Aranhaverso. Me parece que agora todos os estúdios querem ter o seu Aranhaverso. E a história é aquela história exposta no trailer, sem entrar muito em detalhes. O Gato de Botas já morreu 8 vezes, ele já perdeu 8 de suas 9 vidas, e agora que ele está em sua última vida, ele começa realmente a precisar lidar com o medo da morte. Decidido a se aposentar, até que ele descobre que existe uma estrela dos desejos que pode devolver a ele as suas vidas perdidas. Nessa jornada pela estrela, ele vai encontrar alguns personagens conhecidos como a Kitty Patamansa e conhecer outros novos, como o caso da Caixinhos Dourados e os Três Ursos e o cachorrinho Perito, que é um cachorro muito fofinho que acompanha a jornada do gato. Essa sinopse, eu acho que ela nem faz tão jus assim ao quão filme ele me surpreendeu, porque é o que eu falei, ela é simplesmente o ponto de partida do enredo, mas ela não chega a ser a melhor coisa do filme. A história em si ela é dotada de alguns clichês que a gente já conhece de filmes infantis, e principalmente de contos de fada, porque a gente tem que lembrar que Gato de Botas ele é uma adaptação ali de um conto de fadas, apesar dele ter uma história original, mas o ponto de partida dele é a franquia Shrek, que parte de paródias de contos de fada. Mas eu gosto muito de como ele encontra um tom que eu sinto que a DreamWorks como estúdio perdeu nos últimos anos. O começo da DreamWorks ali era muito para bater de frente com a Disney. Então, enquanto a Disney tinha aqueles filmes infantis muito mais tradicionais, a DreamWorks veio com uma animação, que no caso foi o Shrek, que é uma animação ainda infantil, mas com um toque mais ácido, um toque que acaba sendo muito mais maduro e até um pouco adulto em alguns momentos. Hoje em dia, eu já vejo a DreamWorks como um estúdio muito mais bobinho, um estúdio que faz filmes infantis apenas para o público infantil, e que são filmes, assim, até um pouco esquecíveis. E o Gato de Botas, ele veio meio que para resgatar esse sentimento da antiga DreamWorks, pelo menos para mim, porque é um filme que ele equilibra toda essa estrutura narrativa infantil, com seus clichês infantis, mas com um tom muito mais maduro, alguns momentos ali muito mais filosóficos, que eu confesso que eu nunca esperaria de um filme infantil da DreamWorks. Isso porque o filme, como ele se concentra ali meio que no medo da morte, no medo sabe, de se perder, do Gato de Botas, isso dá uma margem para vários pontos ali que são bem aproveitados no filme, como por exemplo o personagem que está caçando o gato, que é o lobo dublado pelo Wagner Moura, ou mesmo os momentos de arrependimento que ele viveu porque ele não conseguiu curtir de fato a sua vida, então ele tem um certo arrependimento e um medo de perder essa última que ele quer fazer valer. Tem um momento, por exemplo, que ele tem um tipo de ataque de pânico, que eu achei isso muito interessante, principalmente para ser adaptado ali para um filme infantil, sabe? Não é uma coisa que a gente vê muito, mas é meio que uma discussão que está cada vez mais presente em obras infantis, que são algumas condições ali, traumas e coisas como depressão e ansiedade. Isso faz com que o Gato de Botas, pela primeira vez, seja um personagem realmente interessante, com toda essa carga ali de protagonista, que ele deveria ter tido até no primeiro, mas que ele, sei lá, some um pouco no primeiro perto dos coadjuvantes. Aqui ele consegue se destacar muito mais, mesmo que os coadjuvantes sejam até melhores que no primeiro filme. Como é o caso da Caixinhos, que rouba a cena sempre que aparece. É uma personagem que me conquistou muito, eu achei ela muito divertida. E eu gostei de saber que ela é dublada pela Florence Pugh, que não era um detalhe que eu tinha pego enquanto eu estava assistindo, porque eu estava vendo a versão dublada, e eu só fui descobrir depois quando eu fui pegar a ficha técnica do filme. Inclusive, só pra mencionar a questão do personagem, o lobo do Gato de Botas é um dos poucos personagens em filmes infantis que realmente dá medo, sabe? Uma menina na sessão que eu estava deu um grito no momento que o lobo apareceu em uma das cenas que ele aparece, e eu não tiro a razão dela, porque eles capricharam nessa energia, nessa presença do personagem, sabe? Ele é realmente muito sombrio e eu, claro, adorei. O detalhe desse Gato de Botas que eu gostei muito é como ele resgata todo o uso do conto de fada de uma forma muito mais debochada, muito mais assim, sem precisar
trazer todos os personagens, mas trazendo alguns símbolos clássicos, como é o caso do sapatinho da Cinderela, que aparece em um momento ali. A gente tem muito mais contato com esses contos de fada, principalmente alguns que a gente já nem conhece tanto aqui no Brasil, que não são tão populares, mas outros que funcionam simplesmente pela sugestão, como os itens da Alice, era o bolinho e a bebida da Alice que fazem ela crescer e encolher, e também maçãs envenenadas, que é outro signo clássico dos contos de fada que está presente aqui. Todo o arco narrativo do Gato de Botas e da Kitty Patamansa se entrelaçam e funcionam muito bem dentro da narrativa geral, que está muito bem pontuada por uma animação e uma trilha sonora que eu achei incríveis. Vamos focar um pouco aqui na animação, porque realmente é uma virada de chave para DreamWorks trazer essa animação tão histérica, assim, sabe? Porque o Aranhaverso, ele é da Sony, e a Sony mesmo, ela já tinha repetido esse tipo de animação ali na família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Mas a DreamWorks, até onde eu me lembro, não tinha feito algo nessa ideia. E o Gato de Botas 2, ele tem momentos ali que não simplesmente utiliza a animação para representar o som, ou o medo, ou os ataques do gato, como tem quase um estilo de anime em alguns momentos, assim. O jeito que o personagem se movimenta, o jeito que ele luta, me lembra muito algumas animações mais antigas, e principalmente em 2D, mas que encontram um meio termo com 3D aqui. Além do fato da textura que o filme utiliza, que às vezes parece uma pintura, ser muito bonito. Acaba que é um destaque por si só, mas funciona ainda mais com uma trama tão interessante quanto a que a gente tem aqui. Eu acho que nesse meio o maior problema do filme é o seu desenvolvimento, que por trabalhar com vários núcleos ele acaba se atrapalhando um pouco, mas o final é bem interessante, principalmente por uma decisão ousada dos diretores, que eu acho que funciona muito bem. E eu lembro que eu estava assistindo e eu pensei assim, se esse personagem falar a frase que eu estou pensando, vai ser sensacional. E ele falou e eu me arrepiei, porque combina com todo esse aspecto um pouco mais sombrio que o filme abraça em alguns aspectos. Eu não posso entrar em detalhes aqui, porque se eu fizer isso a gente acaba entrando em spoilers, não é a minha intenção. Mas saiba que a batalha final, a luta final do gato ali, a última luta mesmo do filme, é não só bonita visualmente, como tem um significado tão interessante e tão legal que acho que é uma das coisas mais ousadas que a DreamWorks fez desde o seu primeiro lançamento ali, que foi o Shrek. Eu quero muito que a DreamWorks siga nessa pegada de um filme infantil que tenha uns traços um pouco mais maduros, mas que principalmente tente ser um pouco mais profundo realmente na sua ideia, na sua premissa. Se eles fizerem isso, eles têm um caminho lindo pela frente e eu realmente aguardo que eles vão seguir por esse lado. E para Gato de Botas 2, o último pedido, eu deixo aqui 4 estrelas porque realmente me deixou encantado. Eu curti demais. Se você é fã de Shrek, fã do Gato de Botas, se você curte animação, gosta dessa estética um pouco mais histérica, mais hiperativa, vá assistir Gato de Botas, com certeza você vai curtir. Se você já assistiu, eu te convido a deixar sua opinião aqui nos comentários. E claro, se você me assistiu até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se você ainda não deixou. Valeu, falou e até a próxima.